Entender um pouco sobre o Evangelho simples. Lucas 4, versículo 16. Vamos entender como acontece naturalmente. Dê a sua atenção à história. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhes davam testemunhos e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é esse o filho de José? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, essa noite nós buscamos o Teu Espírito Santo para que Ele nos ajude a entender a Santa Palavra. Que a Palavra traga sobre nós esclarecimento e luz, para que a gente possa entender o saudável comportamento cristão, o genuíno comportamento cristão. Que não nos seja roubado essa oportunidade de ser como Tu és. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu queria que você abrisse junto comigo o livro que Jesus abriu, Isaías 61, versículo 1. Esse foi o livro que ele leu, capítulo que ele leu. Isaías 61, versículo 1. Diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração.
Dê uma salva de palma bem forte para essa palavra. Aleluia. De repente Jesus estava ali no culto e recebe a oportunidade, e recebe a palavra, e lendo o profeta Isaías, que era tido como profeta messiânico, percebeu na Bíblia que se tratava algo que falava dele. Eu não sei se você, em algum momento da sua caminhada cristã, lendo a Bíblia, identificou que aquilo falava de você. Parecia que estava contando a tua história, que estava contando a tua vida. A palavra, na sua simplicidade, ela é viva. Na sua complexidade, ela mata. Ela mesma identifica que o Espírito vivifica, mas a letra mata. É muito difícil se entender a Bíblia sem o Espírito Santo. É como se nós precisássemos ler este livro com o autor presente, e toda hora está perguntando a ele: me explica aqui esse versículo, me explica aqui esse capítulo. A Bíblia, ela tem que ser revelada a nós, e não é por um pastor, não é por um líder, não é pelo irmão, a irmã da igreja, mas é o próprio autor. Alguém está entendendo? Então, quero abrir outra parte bíblica com você, lá em Atos 8, versículo 26. A mesma coisa acontece com outra pessoa, mas não aqui Jesus, mas um eunuco. Alguns falam que alguns eunucos eram como homossexuais naquela época, que a maioria deles eram castrados e tal. E Jesus fala sobre os eunucos, que os homens fizeram, mas outros já nasceram eunucos. Então era alguém que ninguém apostava nada, era alguém que jamais alguém, digamos, ou pelo menos dificilmente alguém pregaria para ele. Mas em Atos 8, 26 diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, um discípulo de Jesus, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantando-se, ele foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Cândice, rainha de Etiópes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado em seu carro, lia o profeta Isaías. Aqui eu vou cifrar, marcar de novo, que o profeta Isaías é o profeta messiânico, é o profeta que fala de Jesus, que revela o Cristo no Velho Testamento. Versículo 29 diz assim: e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que aquele homem lia o profeta Isaías, e disse: tu entendes o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro,
E como está mudo o cordeiro diante daquele que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a essa geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta Isaías? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que me impedes que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, é certo, se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandando parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e ele o batizou. Uau! E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. Mas o eunuco jubiloso, quer dizer, alegre, continuava o seu caminho. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para essa palavra? Aleluia, glória a Deus. O que acontece? Fala comigo, simples. Nós vemos um evangelho, parece que tão complicado, que as pessoas parecem que não se convertem. Parece que elas não entendem o que é ser cristão. E eu fiquei vendo aqui, meu Deus, esse homem, um homem que tinha tudo para não entender, e de repente ele entendeu tudo. Por que que ele entendeu tudo? Foi Filipe? Será que foi Filipe? Será que foi a pregação de Filipe que foi boa? Fala comigo, não. O Espírito que levou Filipe, o Espírito que levou Filipe a falar, foi o mesmo Espírito que fez o eunuco entender, o mesmo Espírito que deu ao ministro para entregar a Jesus, que Jesus o fez entender e disse: é sobre mim. Ele estava em dúvida, ele começou em dúvida. Ele disse: o profeta fala dele mesmo ou está falando de outra pessoa? Filipe, começando a ensinar, ele entendeu de uma tal forma que ele disse assim: o que me impede de eu ser batizado agora? Vocês estão entendendo a profundidade disso, Valber? É você ali pregando no barracão, você começa a mostrar o Cristo, como Cristo é, como Ele representa ser, e de repente a pessoa entende de uma forma tão profunda, que coloca você em uma situação difícil. Porque se ele olhar para você e disser assim: o que me impede de eu ser batizado agora? Aí você vai dizer: não, vamos marcar para quinta-feira, vamos marcar para sábado, agora. Eu quero ser batizado agora, mas não tenho onde batizar, vamos para o açude. Você me batiza lá, eu quero ser batizado agora. E aí? O que me impede? O Espírito vai dizer: vai, Valber. A forma foi tão profunda de entendimento do eunuco, que Filipe foi arrebatado, e não se precisou mais de Filipe. Mas muitas vezes nós vivemos uma vida cristã, parece que está atrelada a um pastor,
está atrelada a um líder. Eu não estou falando que o corpo da igreja não é maravilhoso e necessário. Oh, como é precioso cada um de vocês. E como é bom quando a gente se reúne, como fizemos sexta-feira, para festejar as grandes coisas que o Senhor tem feito no meio de nós. Mas quando é salvação, quando é viver a Bíblia, quando é entendê-la, é individual. O Espírito não quer que você seja pai de ninguém. O Espírito quer que você leve as pessoas ao verdadeiro Pai. Alguém está entendendo? Pode sair, Felipe. O cara já entendeu tão profundamente que ele quis se batizar. Mas parece que a gente tem que fazer como é que se diz? Um estudo profundo de meses para que a pessoa se converta. Não se converte. Se o Espírito não trouxer cada um de nós a Jesus, é impossível nós nos convertermos. Tem gente que vai passar a vida dentro de igreja e não vai se converter nunca. Nunca. Pode fazer 10 cultos, 70 estudos, pode, sei lá, ir para encontro, aí volta do encontro, está desencontrado porque não se encontrou com Deus, coisa nenhuma. Aí vai por renovação e não renova nada. É a mesma conversa, é o mesmo pornô, é o mesmo palavreado, é o mesmo comportamento. Não muda. Por que não muda? Porque só se muda se se entende. Alguém está entendendo? Se eu não entender, não muda. A palavra diz que seja o teu sim, sim, que seja o teu não, não, e todo acho vem do diabo. Ah, eu acho que o pastor está exagerando. Eu acho que não é assim. Eu acho que não precisa se converter logo. Eu acho que tudo tem um tempo. Eu acho. O problema é o que você acha. Eu queria que você tivesse certeza. Que você dissesse assim: não é assim. E pronto. Ou então é assim. E acabou. Alguém está entendendo? Quando o eunuco entendeu, ele disse: o que me impede de eu nascer de novo agora? Porque ser batizado é isso. Eu quero nascer agora de novo. Filipe ficou assim: e agora? O que eu vou fazer com esse homem? Eu vou arrumar água aonde para batizar esse homem aqui? Eles passaram perto do riacho. Filipe olhou para o lado de fora. Para o carro. É lícito. Se ele entendeu, se ele compreendeu, é lícito que ele nasça de novo. Ninguém pode impedir. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. É simples e poderoso. Abre comigo agora lá em Isaías 53. Isaías 53 é exatamente o que o eunuco leu. Só que eu vou pegar bem do início. Isaías 53, versículo 1. Aleluia por tua palavra. Aleluia pelos teus feitos. Grande, grande é o teu nome. Exaltado é e sempre será no meio de nós. A gente explicou a você, mas o Espírito pergunta em Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Sabe o que é o braço do Senhor? Braço estendido para levantar você. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando para nós, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre todos os homens. Um homem de dores
experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens se escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Agora nós o reputarmos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído, mas foi por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Porque todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sim, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca para reclamar. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Portanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano da sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Sabe o que o Senhor diz aqui de Jesus? Que Jesus verá o fruto do seu trabalho, do trabalho da sua alma, e ele ficará satisfeito com o seu conhecimento, com o conhecimento do meu servo, o justo. Justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. As iniquidades deles levará sobre si. Agora me diga, você entendeu direitinho o que eu li? O eunuco entendeu, foi isso que ele leu. Aonde está dizendo aqui que eu tenho que me batizar? Em qual parte? Se a gente continuar lendo aqui, será que vai ter? Não, versículo 12 diz assim, ó: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Aonde está dizendo aqui que esse homem tem que se batizar? Por que ele pediu para se batizar? Você não sabe? Porque João batizava, e João gritava no deserto dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o caminho do Senhor. E aquele homem estava lendo o profeta Isaías, porque naquele tempo não existia esse Novo Testamento que tem hoje, só existia o Velho Testamento. Então ele foi lá no profeta Isaías procurar aquele que João dizia: virá após mim o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo.
E ele, ouvindo falar que esse Jesus era esse cara, lembra que ele perguntou a Filipe: o profeta fala dele ou fala de outro? Filipe respondeu: de outro. Fala de Jesus o Nazareno. Quem é Jesus o Nazareno? Aquele que João falava. Quem é Jesus o Nazareno? Aquele que curava leprosos. Quem é Jesus o Nazareno? Aquele que curou a mulher do fluxo de sangue. Quem é Jesus o Nazareno? Aquele que deu vida nova a Maria Madalena. Quem é Jesus o Nazareno? Aquele que fez Pedro, João e Tiago largarem tudo para viver, de pregar o Evangelho. Quem é Jesus o Nazareno? Aquele que fez Zaqueu subir numa árvore e devolver tudo. Por favor, me diga, quem é Jesus o Nazareno? Aquele que quebrou a crista de Saulo e fez dele Paulo, e hoje ele é um pregador do Evangelho. Quem é Jesus o Nazareno? É aquele que pegou a mim, porque Filipe deve ter contado o testemunho dele. Aquele que pegou a mim, um pecador, e transformou em alguém fiel a ele. Jesus morreu por mim e eu estou disposto a morrer por ele. A minha vida entregue a essa causa é uma decisão sem volta. Você se batizou? Sim. E o que significa esse batismo? Morte e vida. Como assim morte e vida? Morte. A partir do momento que você decide se batizar, você morre. Morre as suas raivas, morre a sua sensualidade, morre a sua avareza, morre a sua ansiedade, a sua depressão, morre, você morre. Morre o abuso sexual que você sofreu, morre os maus tratos que teu pai fez com você, morre a ingratidão de muitos, morre tudo. Você morre literalmente. Isso é a morte? Sim. E o que é a vida? Você nasce de novo. Uma vida nova em Cristo Jesus. Alguém que procura o reino dos céus em primeiro lugar, e o próximo é importante para nós. Por que você acha que eu estou aqui pregando para você, Antíope? Eu nem conheço você. Você é alguém assustador. Você é rico demais, poderoso demais, líder dos exércitos. Ninguém teria coragem de chegar perto de você. Eu poderia morrer só por ter tido a ousadia de falar com você. A rainha poderia mandar me matar. Mas eu estou aqui, disposto a morrer, se for preciso, por aquele que morreu por mim. Estamos a imaginar. E o que me impede? Hein? O que me impede de eu ser batizado agora? Como você? Você crê? Tem muita gente que diz que crê, gente, não crê coisa nenhuma. Você crê nisso aqui? Você entendeu o que eu te expliquei? Sim. Se creres que Ele é o Filho de Deus, que morreu pelos teus pecados, você será salvo. Eu quero ser salvo. Agora é lícito. A palavra diz que Felipe desceu, batizou o eunuco, e depois o Espírito o arrebatou. Mas o eunuco não ficou chorando. Cadê aquele homem? Cadê aquele homem que me ensinou? Cadê aquele homem que falou para mim? Cadê? Eu quero ouvir mais. Não. A palavra diz que Felipe se alegrou. Aliás, que o eunuco se alegrou por decisões que ele decidiu tomar. Quem está entendendo? Você entende a pregação que eu estou pregando? Você entende por que na maioria das vezes, quando a gente começa a pregar coisas semelhantes a essa, te dá sono?
Já reparou que hoje é domingo, você passou o dia em casa, não era para você estar com sono? E você não bebe mais, você não fuma mais, você não vai dormir 10 horas, quer dizer, 1 hora, 2 horas da manhã. Então por que você está com sono hora dessa? Será que a minha voz é tão bonita assim, que parece uma canção de ninar? Tua carne está mais forte do que o espírito que está em você, e você não entende nada do que eu estou pregando. Não há crédito na pregação. Está brigando comigo, pastor? Não. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Amanhã, o que você vai fazer com essa pregação? O que faz com as outras? Nada. Essa pregação não vai fazer você nascer de novo, não vai fazer você morrer, não vai fazer você perdoar teu pai, tua mãe, teu irmão, não vai fazer você parar de ser tão avarento, querer ser tão rico, querer ser tão isso, tão aquilo, sei lá, por que você sofre? Não sei. Mas o que eu quero te dizer é que essa pregação, a pregação que converteu um eunuco, Antíope, era para converter cada um de nós. Se não converte, tem algo errado, tem algo esquisito. Pelo amor de Deus, vamos nos perguntar hoje, por que não nos converte? Como é viver a vida cristã? A gente muda. A gente muda. Quero abrir com você mais uma parte bíblica. Está lá em Romanos 13, 9. Romanos 13, 9. Estou terminando, tá? Romanos 13, 9. O engraçado é que eu sempre achei errado quem estava pregando e fica falando que já vai terminar. Você diz assim, por que essa pessoa diz que vai terminar? Parece que o povo está doido que termine. Só que quando eu fiz um curso de... Como é que é o nome do curso? De pregação. Fiz um curso, tá lá, o diploma e tal. Aí diz assim, toda pregação, toda palestra perfeita, para terminar você tem que dizer às pessoas que está terminando. Eu disse, aí, se eu não tivesse feito, eu não tinha aprendido isso. Agora toda vez eu digo, gente, está terminando. Sabe qual é o efeito que cria em vocês quando eu digo está terminando? Vocês ficam prestando mais atenção em mim. Acredita nisso? Resumindo, teu sono vai embora e você consegue entender o final. Então vou repetir de novo, está terminando, gente. Vamos lá, Romanos 13, versículo 9, diz assim: com efeito, sabe o que é efeito? Quem sabe o que é efeito? Com efeito, quer dizer assim, eu me converto e o efeito que isso causa. Tipo assim, eu sou um bêbado, eu sou um drogado, eu sou, sei lá, a pior pessoa do mundo, e eu decido aceitar Jesus. O que acontece comigo? Qual é o efeito disso? Aqui em Romanos 13, 9, diz assim: o efeito disso é que você não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Qual é? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. 11. E isto digo, conhecendo o tempo, e que já é hora de quê? De despertar-nos do sono.
porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a Jesus naquele tempo lá. Gente, vocês são crente. Olha o versículo 12. A noite é passada. Vocês são crente. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vamos nos vestir das armas da luz. Quem está entendendo? Então, no 13 declara: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Andemos de dia. Vamos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado na carne em suas concupiscências. Pessoal aí que gosta de um funk, não tenho nada contra funk. Tem uns funk de crente que é até legal. Mas tem umas músicas, meu irmão, e não precisa você ouvir pornô não, viu? Ontem, rapidamente, a gente estava vendo um filme, eu e a Patrícia, e no final do filme passou um filme de comédia, e no final do filme passou uma música do El Chan, Tiguna. Aí eu ouvindo aquilo, eu disse assim: Patrícia, como essas músicas eram esquisitas, a gente não percebia. Ah lá, é verdade. Estranho. A letra. Uau. E as crianças dançavam e faziam os gestos, e a gente nem ligava, estava lá, fazendo o gesto sexual, né? O gesto que só é feito na intimidade do casal. A criança fazendo, e a gente, compra um shortzinho curtinho pra ela, bota um biquinizinho nela, ela vai ficar bem gostosinha. Aí o pedófilo vem, a culpa é dele, mas qual é a sua parte de culpa? Veste a filha como uma prostituta? Quer ser tratada como uma dama? Como é isso? Como é? Me explica aí. Eu não consigo entender. Ainda não consigo. Mesmo o politicamente correto querendo dizer tanta coisa aí que não tem nada a ver. O eunuco só ouviu o profeta Isaías, o testemunho de Filipe, e ele disse: eu preciso nascer de novo. E eu estou aqui a noite toda pregando para você. E nós queremos nascer de novo? Queremos andar de dia? Vamos para Gálatas, o último versículo. Gálatas 5,14. É tão simples o evangelho que às vezes a gente quer complicar. Gálatas 5,14 diz assim: porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito. Digo, porém, andai em espírito, e vocês vão parar de fazer o que a carne manda. Parar de ter desejo. Errado. Pastor, não consigo. Você não consegue porque você está sozinho. Se você tivesse com o Espírito Santo, você já tinha conseguido. Enquanto você não admitir isso, você vai ficar pulando de igreja em igreja, procurando pastor e pastor. Enquanto você procura
salvação e um pastor, o pastor também está procurando salvação. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Não é o pastor que salva, é Jesus. Não é Filipe que salva, é Jesus. A palavra diz: Filipe anunciou a Jesus. Isaías anunciava um Jesus ainda a ser revelado. Filipe anunciou em testemunho um Jesus revelado. Ele é o Cristo, e como Ele fez comigo, Ele pode fazer com cada um de vocês. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que era a pior criatura, aonde abundava o pecado, depois de Jesus, superabundou a graça de Deus. Você pode aplaudi-lo? Fique de pé no seu lugar. Aleluia! Glória a Deus! O que me impede de eu ser batizado agora? Se você tiver entendido, você entendeu? Eu tenho 26 anos de casado com a minha esposa, eu vou fazer 27 anos esse ano. 27 anos nós estamos juntos. A idade que nós estamos juntos é muito mais do que a maioria de vocês que estão aqui, ou pelo menos a metade da vida de todos que estão aqui. 27 anos nós vivemos juntos. Nós nos casamos, nós vivíamos juntos e nós casamos porque a Patrícia ficou grávida, e diante da religião que eu frequentava naquele tempo, para mim e para a minha família era muito desonroso a minha filha ser filhos de pais amigados. Isso era a nossa religião. Então a gente dizia: é desonroso, vai ficar feio para ela ser filho de pai amigado. Então a Patrícia grávida, a gente se casou. Acredito que de poucos meses, a barriguinha estava pequenininha ainda, nós casamos. E nós casamos por esse motivo. Nós não nos casamos para ter a bênção de Deus. Nós nos casamos porque ela estava grávida. Depois de um ano, foi um ano, a gente se converteu. E veio a necessidade no coração de se casar de novo. Por quê? Gente, isso é algo meu, eu estou falando meu testemunho. Não estou dizendo que você tem que casar de novo, isso é você e Deus. Mas a necessidade que nós tínhamos era de casar de novo. Por quê? Porque eu queria casar da forma certa, pelo motivo certo. Você se casa no cartório por quê? Para perante os homens você ser casado. Você se casa na igreja por quê? Porque para perante Deus você ser casado. Então, na verdade, eu era casado perante os homens, eu era casado na igreja, mas eu não era casado perante Deus. Sabe por quê? Porque não foi por Deus que eu me casei, é porque ela estava grávida. A necessidade de casar de novo. E aí eu conversei com o meu pastor e disse: pastor, eu quero casar de novo. Ele perguntou: você não é casado? Já sou. Não, mas seu casamento é válido. Tudo bem, mas eu quero casar de novo. Por quê? Porque eu quero que Deus vá para o meu casamento. No dia desse casamento, desse segundo casamento que eu fiz na igreja cristã com o meu pastor, ninguém da minha família foi, fora as meninas que já me acompanham, que é daqui de casa. Mas ninguém foi, não foi ninguém. Eles diziam: Leandro já é casado, agora é crente, ficou doido e quer casar de novo. Ninguém vai, ninguém foi pro meu casamento. Fiquei tão triste. Aí eu lembro que um pastor muito querido estava lá nesse dia, pegou o violão e começou a ministrar uma canção que todos nós conhecemos. Não sei se o Júnior conhece essa canção, que diz assim: ao que está sentado
comecei a cantar essa canção. O pastor tocando e cantando, e eu lá, mas a Patrícia segurando a mão aqui, tão chateado, estava tão chateado, poxa, ninguém veio. De repente o Espírito Santo me toca por trás assim, coloca a mão assim no meu ombro, e ele diz assim: eu tô aqui. Eu lembro que eu olhei para ela, eu disse assim: amor, ele está aqui. Nós não estamos nos casando por ele. Ela balançou assim a cabeça, já em lágrimas. Nós adoramos como nunca adoramos em toda a nossa vida. Sabe? Será que você se batizou mesmo porque você entendeu? Ou você se batizou porque tinha que batizar? Você se batizou porque realmente você entendeu o que foi pregado, que era a vida nova que você tinha que ter? Ou você se batizou porque você foi por revisão, ou porque você foi por encontro, ou porque você foi, sei lá, para outro evento da igreja, ou porque simplesmente você era da igreja e todo mundo é batizado, então eu tenho que ser batizado também? É uma doutrina da igreja? Não, não é. Não é uma doutrina. É uma ordem de Jesus para aqueles que entendem que tem que morrer para nascer de novo. E se você se batizou só por batizar, é igual aquele meu casamento que eu me casei só por me casar. Me casei só para cumprir ritual, para ninguém falar mal de mim. Besteira, tolice, meninice, infantilidade. O verdadeiro sentido é morrer para nascer de novo. Sabe cantar? Cante, feche seus olhos. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, cante. Que está sentado seja o louvor. Que a sua vida seja assim, e seja a honra, e seja a glória, e seja o séculos dos séculos. Levante sua mão, diga a honra e a glória seja, e seja a honra, e seja a glória, e seja o séculos dos séculos. Poderoso Deus,
Levante sua mão, cante, poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Levanta as mãos do céu e diga: no ano de 2019, nós nos casamos de novo, 25 anos, bodas de prata, sabe o que é isso? Bodas de prata. E aí, era um momento de transição, a gente estava vindo da outra igreja para cá, então, meio que nenhum pastor topou nos abençoar. Nem eu tive coragem também de convidar ninguém, porque estava todo mundo meio sem entender o que Deus estava fazendo na minha vida. O Espírito Santo disse assim: pega alguém que te ama. Pega alguém que te ama. Você já é casado. Aí eu convidei minha irmã, ela nos abençoou. Agora o engraçado é a diferença quando a gente sabe das coisas. Alguém que não veio, que não foi convidado, que não queria vir, disse assim para mim: tu casou de novo? Sim, casei. Amo aquela mulher. Meu sonho é casar no exterior com ela. Ainda vou realizar esse sonho. Casar fora, ó, que chique inglês. Casar nos Estados Unidos. É algo meu, tá, gente? É frescura, mas é meu. E alguém disse assim: assim foi um casamento muito estranho. Coisa diabólica, né? Assim foi um casamento muito estranho. Não tinha pastor. Olhei para ele e disse assim: eu já sou casado. Eu estava ali festejando a graça de ser casado com a mulher que Deus me deu para viver a minha vida inteira. Ele calou-se. Eu digo: é para calar a boca, Satanás. Porque quando ele sabe que a gente nasceu de novo, não tem maldição. Quando ele sabe que a gente entendeu que há uma nova vida em nós, não há maldição. Procure. Tem maldição em você? Você precisa nascer de novo. Você precisa fazer como aquele eunuco, deixar lá embaixo nas águas. Que talvez você cumpriu um ritual, mas não entendeu a pregação. Só você que hoje, aí mesmo onde você está, não precisa vir para cá não, quer aceitar Jesus de verdade. Coloca as mãos no teu coração e faz uma oração aí dizendo assim: Jesus, quero nascer de novo. Entendendo a pregação, eu quero nascer de novo. Entendendo. Talvez você foi batizado assim, vai ter batismo, bora. Quem não é batizado? Aí você levanta a mão, aí você levantou a mão. Aí todo mundo fora. Tu tá sendo batizado por quê? Nem sei. Tá tendo batismo, eu tô indo. Que isso, gente? Tu não mudou não? Não mudou nada, não. O que o pastor falou na hora lá? Eu nem lembro, eu tava tão nervoso que eu nem prestei atenção. Vai, com a mãozinha no coração, diz: eu quero nascer de novo, entendendo a pregação. Eu quero mudar de vida, Jesus. Diz assim: eu quero mudar de vida, Jesus. Quero parar de mentir.
quero parar de roubar, eu quero, sei lá o que você faz, eu quero parar de ser tão magoado, tão ressentido. Vai. O mesmo Deus que naquela noite eu fiz toda uma celebração porque eu queria que Ele viesse, Ele veio. Ninguém veio, mas Ele veio. Essa noite Ele está aqui no meio de nós. E se você abrir o seu coração verdadeiramente, entendendo quem Ele é, através da pessoa de Jesus Cristo, Ele vai entrar na sua vida e Ele vai transformar a sua vida inteira, da água para o vinho. Alegria em vez de tristeza, hinos de louvor em vez de tristeza, júbilos. O Salmo 40 diz: Ele olhou para mim, colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão sobre o que Ele tem feito sobre a minha vida. Pobre necessitado, mas Ele vem cuidando de mim. Pobre necessitado, mas Ele vem cuidando de mim. Fica a curiosidade de saber como foi a vida daquele eunuco. Poderoso Deus. Senhor, visita agora essa mãe, esse pai. Poderoso Deus. Vai agora essa jovem. Minha alma anseia por ti. Ore, pode orar, vou demorar um pouquinho, vai. Poderoso Deus, te revela a esse rapaz que está agora assistindo por essa live, a esse pai de família que é desviado, mas não é desviado porque está bebendo, é desviado porque nunca entendeu. Bebe porque nunca entendeu, rouba porque nunca entendeu, mente porque nunca entendeu, não nasceu de novo. Revela-te através do teu Espírito, e todos aqueles que são teus escolhidos, que estão me ouvindo nessa hora, sejam impactados com a tua presença, porque Ele é manso e humilde, e você é aflito de coração. Troque o seu fardo. A ansiedade está ardendo dentro de você, consumindo a vossa alma, porque vos falta confiança, porque você não o conhece. Porque quem o conhece confia, porque Ele é bom e a sua misericórdia é renovada todas as manhãs sobre nós. Comece agora a dizer: Senhor, me arrependo da minha vida sem arrependimento. Diga: Senhor, me arrependo da minha vida sem arrependimentos, da minha vida sem leitura da palavra. Eu fico imaginando como é que existe crente que não lê Bíblia e diz que é crente. Não sou crente. Você nunca leu a Bíblia, como é que você é crente? Como é que a gente crê naquilo que não conhece? Não, mas eu escuto o pastor Leandro, sei lá, 10 anos. Eu vou salvar você? Aonde é que eu te salvo? Se eu já estou procurando salvação em Cristo, eu vou salvar você? Te converte a Jesus. Pastor, não consigo orar. Como é que a gente vai falar com quem não conhece? Me diga, como é que eu vou falar com alguém que não conheço? Não sei cadê ele, não sei onde ele está. Eu entendo, eu não estou julgando você não. Você não consegue orar, sabe por quê? Porque você não se converteu. Não houve arrependimento, você não entendeu. Poderoso. Mas essa noite o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu
ungiu para pregoar boas novas aos quebrantados de coração e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano de você se converter, esse é o ano de você mudar de vida, esse é o ano de você ter vida nova, de seu entendimento ser aberto e você realmente romper nas mãos do Senhor. Espírito Santo, eu te peço nessa hora, faz agora, Senhor, parceria comigo, porque eu sozinho não consigo alcançar os teus, mas aqueles que o Senhor quer, aqueles que o Senhor deseja, e sejam tocados nessa hora, desde esses que estão aqui, aqueles que estão em casa e têm uma vida transformada, conhecendo a força da pregação, conhecendo o ano aceitável do Senhor. Minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Tem alguém aqui essa noite que precisa aceitar Jesus? Vem aqui à frente agora. Quero orar por você. Pessoal de casa, eu abençoo vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus possa visitar a casa de vocês sempre. Em nome de Jesus, amém e amém. Tem alguém aqui essa noite?